E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fernando Quezada e no Dá o Toque de hoje a gente vai falar sobre microfone. Duas coisas: posicionamento de microfone para a gente saber utilizar e sair o melhor som dele, e a segunda, higienização do seu microfone, porque além de manter a qualidade da peça, do equipamento, nesse momento que a gente passa agora é muito importante pela saúde. Vamos lá então! Então vamos lá. O microfone é um dos equipamentos mais utilizados não só pelos vocalistas, mas pelos instrumentistas, que também fazem backing vocals, ou utilizam no ensaio, ou utilizam até para compor, né, microfone em casa, para fazer uma melodia de voz, às vezes, para criar uma letra, enfim. Né? Então o microfone é sempre uma peça fundamental para você, músico que pratica, que cria, né? Independente de você ser vocalista ou não. Então é o seguinte, vou falar do microfone mais comum que a gente tem, que é esse microfone chamado microfone de mão, né, que você vê vários modelos por aí. Esse aqui é um dos modelos, né, do microfone, onde você tem uma captação um pouco diferente. Vamos lá. O que é o microfone primeiro? Microfone é um equipamento que é capaz de pegar toda a vibração de onda sonora que a gente solta ou pela voz ou por qualquer equipamento, e ele, através de uma cápsula dentro dele, ela vibra, ela capta essa ação vibratória e ela vai transformar isso em som. Então o microfone, também chamado de transdutor, é o que vai conseguir passar para algum equipamento, através do cabo e tudo mais, essa tradução das ondas, né, vibratórias para o som que a gente está acostumado a ouvir, tá bom? Então o microfone faz isso através de uma cápsula. No caso desse microfone, ele é um microfone chamado microfone direcional, ou seja, quando eu estou com ele na minha frente, né, o som bate nele aqui na frente, ele vai direto como se fosse um raio para o microfone. Quando ele já sai desse raio aqui, ou sai para o raio daqui, o microfone já para de captar, porque ele é direcional, ele capta aqui e ele capta aqui, né? Então eu tenho que sempre manter ele na frente da fonte sonora, no caso do vocalista, na frente da voz. Então se a gente for olhar um pouquinho de lado aqui, né, esse microfone ele tem que estar na frente, não para cá, não para cá, e a distância dele, uma distância segura, é de mais ou menos 3 dedos, 2 dedos, tá? Eu sempre gosto da regra do 2 ou dos 3 dedos. Quando você já está numa distância de um palmo, mais ou menos aqui, esse microfone, por ele ter a captação tão direcional, ele também não tem um raio de captação tão longo assim. Então, quando o microfone começa a ficar longe da boca, né, ou da fonte sonora, ele começa a pegar muita ambiência em volta e acaba não pegando só a sua voz. E você perde um pouco de potência sonora, tá bom? Então, o caso aqui é justamente eu tentar deixar o microfone ou nos 2 ou nos 3 dedos aqui, direcionado para a boca, tá? Ah, Quezada, eu gosto de encostar o microfone, né, no lábio aqui para cantar, alguma coisa assim. Não precisa fazer isso, tá? O som não melhora porque você encosta o microfone no lábio, além de não ser tão higiênico assim fazer isso, e além de você trazer uma pressão sonora até demasiada no microfone muitas vezes. Então, encostar a boca no lábio, né, pode acontecer em alguma outra ocasião que você está cantando, encosta a boca e tal, mas não precisa fazer isso, tá? Não é uma regra exatamente. Outra coisa, quando você vai segurar o microfone, né? Eu sempre indico você segurar o microfone na base dele, deixando sempre um espaço embaixo e um espaço em cima dessa maneira. Por quê? Eu não quero sufocar a cápsula. Então tem gente que pega o microfone e segura assim no microfone. Quando ele vai cantar, ele está meio que abafando a captação do microfone. Então o som fica extremamente anasalado, fica muito médio, perde qualidade do microfone quando você faz isso. Você pode até ver alguns rappers, algumas pessoas assim que vão falar no microfone que fazem isso, e às vezes até pelo estilo da música mesmo que ele está fazendo. Mas, mais didaticamente falando, segurar na base do microfone assim acaba sendo melhor, tá bom? Porque você não sufoca a cápsula. E quando você segura ele muito para baixo, ele fica meio, né, envergado assim, ele acaba não ficando direto na fonte sonora onde você precisa. Então aqui ele dá uma sustentação melhor para você conseguir fazer o movimento, tá bom? Então, resumindo, duas coisas importantes: como segurar no microfone, posicionar os 2 ou 3 dedos e a posição ser frontal, tá bom? Nem lateral, nem para cima, nem para baixo. Caso você veja algum cantor fazendo, por exemplo, faça isso, né? Você vai perceber o que acontece. Quando você traz o microfone mais para trás, o volume diminui. Então pode ser que você queira em algum momento gritar ou fazer alguma coisa com volume mais forte e você traga o microfone sabendo que ele funciona assim para ele captar menos. E quando você precisa, capta mais perto, né, do som aqui. E com isso, com certeza, você vai ter um som super legal do seu microfone. Segundo ponto que é muito importante, vou abrir o microfone para você ver. Higienização do seu microfone. Vamos entender aqui quais são as peças que tem
dentro do seu microfone, tá? Quais são as pecinhas que tem aqui? A gente tem algumas coisas, eu vou até tirar aqui a espuminha pra gente poder ver, ó. Tá aqui? Então é o seguinte, a gente tem o globo do microfone, que é esse aqui. Esse é o globo do microfone, tá? Que é como se fosse uma redinha metálica, né, aqui do microfone em cima, certo? A gente tem aqui a espuminha do microfone, que eu já vou falar para que serve. E a gente tem aqui todo o aparato do microfone, onde tem a cápsula, né, onde o microfone capta aqui. Então é o seguinte, nesse momento que a gente está passando, né, é importante higienizar o microfone? Duas coisas importantes. Primeiro, se você pode ter o seu microfone, tenha o seu microfone, tá? Isso é importante, porque o microfone, por mais que você tente higienizar, por mais que você higienize essa parte, essa outra parte aqui, né? Obviamente a gente está lidando com 2 dedos de distância, a saliva sempre bate muito no microfone, e isso fica dentro do microfone. Então, principalmente nesse momento que a gente vive agora, tá? Se você conseguir ter o seu microfone, né? É uma dica que eu dou realmente assim, tenha, né? Tenha, não empreste o seu microfone, tá? Agora, use o seu microfone no seu ensaio, na sua prática para compor. Acabou, higieniza o seu microfone pela durabilidade e pela questão de higienização, sim, pela questão de saúde, né, também. E procura sempre usar o seu microfone nesse momento. Obviamente isso é uma dica, tá? Que eu tô te dando de acordo com o padrão de vários produtores também, de músicos que utilizam, né? E realmente eu acho que vale muito a pena. Enfim, quando você usou o seu microfone, quais as partes que você vai higienizar? Essa parte aqui, toma muito cuidado, porque ela tem em cima abertura para cápsula, captação do som, então passar qualquer produto aqui pode ser um pouquinho perigoso, tá? Eu indicaria o seguinte, na base que você tem aqui, limpa com álcool gel, né? Passa pano e tudo mais, a base que é onde você encosta, você pode passar sem problema que ela vai aguentar a limpeza aqui com álcool gel na base. Quando você pega o globo, tá? Você pode pegar, por exemplo, álcool em spray 70. Então, por exemplo, você pega um álcool 70, vou até deixar a redinha aqui, ó. Você pega um álcool spray 70 e passa no globo, tá? Você vai passar no globo aqui e aí você vai depois enxugar esse globo. Não tem problema nenhum, tá? Fazer isso aqui. Pode fazer, que não vai estragar o seu globo. O máximo que vai acontecer, né, é você perceber que ao longo do tempo, né, mas isso é natural do microfone, ele vai oxidando um pouquinho, aí depois você pode até usar outros produtos que não deixam oxidar também, tudo mais, mas por agora, passar um pouquinho aqui, seca, o globo tá limpo, porque qualquer coisa que você tenha colocado aqui, você já higienizou, né. E por último, a redinha. Para que essa redinha serve? Essa redinha, ela tem algumas finalidades sonoras, né, até. A gente tem uma coisa que não vou entrar muito a fundo agora, mas que chama sibilância, que é o P, o B, que produzem ondas, que é esse puff, né, assim. E aí essa redinha acaba ajudando a tirar nessas sibilâncias também, então para o som ela faz bem e também para a higiene da própria cápsula, né, para filtrar qualquer coisa até chegar na cápsula. Então a redinha é muito fácil de limpar também, você pode, eu como limpo, eu taco detergente nela ou sabão, né, lavo mesmo com detergente ou sabão e deixo secar. Deixa secar, se quiser até passar alguma coisa para secar mais rápido, ou se quiser deixar no sol para secar, deixa secar e ela vai estar novinha de novo, tá bom? Então, higieniza e a base também higieniza. Ah, Quezada, isso significa que o microfone está novo? De novo, tá? Eu indico você ter o seu microfone, porque por mais que a gente faça isso, com certeza aqui passou saliva, passou tudo isso, então pode ser que ainda tenha alguma coisa, algum resquício no seu microfone. Então, por isso que eu falo, tenha o seu, não empreste, né, esse microfone e higieniza as partes dele. Acabou de higienizar, tá? Você vai montar de novo, só colocar a redinha de novo, montar o seu microfone de novo aqui, tá? Fecha ele e pronto, está limpo o seu microfone, tá bom? Então isso é legal fazer no começo e no final do uso dele, certo? Então agora essas duas principais dúvidas são as dúvidas de como posicionar e utilizar o microfone e como higienizar antes e depois estão tiradas. Espero que você aproveite isso nas suas gravações, nos seus ensaios, nas suas utilizações do microfone e vamos juntos tentar sempre higienizar ao máximo nossos instrumentos, higienizar ao máximo nossos equipamentos, para além da durabilidade deles, passar por esse momento que a gente está passando agora sem riscos da melhor maneira possível, tá bom? Eu sou o Fernando Quezada e a gente se vê no próximo Dá o Toque.